Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Você crê? Eu creio no Deus Todo-Poderoso e que através desse programa a sua vida será abençoada. Deus colocou esse projeto no meu coração e com muito carinho nós estamos levando a palavra do Senhor para cada um de vocês. Eu já peço para que você compartilhe esse vídeo com o maior número de gente possível e que se inscreva no nosso canal e acompanhe nas redes sociais, no Instagram, todas as novidades que nós estaremos postando lá. Já está aqui conosco uma pessoa muito especial que nós convidamos e nós temos a honra de apresentar nosso pastor Gregório. Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao programa e é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer falar meu testemunho, com certeza para edificar muitas vidas. E com certeza, e também que torço para que esse podcast seja uma bênção na sua vida e para a sua família. Amém. E já vamos começar com a primeira pergunta, pastor. Como que foi o seu processo de aceitar Jesus? O senhor foi do ventre, foi quando o senhor era criança ou já era adulto? Como que foi esse processo do senhor conhecer o Senhor? Bom, eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos, foi no dia 5 de fevereiro de 1985, numa quarta-feira, uma data muito inesquecível, muito importante, quando eu ia com a minha irmã para a igreja, e aí um dia eu aceitei Jesus, e dali minha vida mudou completamente. Glória a Deus, aleluia. E como foi esse processo seu ao aceitar Jesus? O que o senhor deixou para trás, quais as escolhas que o senhor teve que fazer para poder decidir aceitar Jesus? Olha, quando aceitei Jesus, eu tinha 14 anos, eu morava numa família onde eu tinha uma madrasta. Minha família era uma família que veio de muito tempo, de muitas dificuldades. Eu sou órfão de mãe, né? Meu pai trabalhava fora e foi um momento muito importante da minha vida, porque com 14 anos eu era um adolescente, muito sonhador, muito, criativo e gostava muito de estudar, de trabalhar. E nesse momento crítico da minha vida, quando eu aceitei Jesus, e eu dediquei de corpo e alma à igreja, a fazer algo na igreja, a ser útil na casa do Senhor. E isso foi importante para a minha formação moral, espiritual, social, em todas as áreas, porque na igreja eu me sentia muito feliz. E a partir dali Deus fez coisas grandiosas na minha vida. Eu comecei a pregar, ensinar na escola dominical, a pregar. 2 meses depois eu batizei e comecei a ministrar a palavra de Deus, a liderar departamentos. Com 14 anos eu assumi os adolescentes e a mocidade da congregação. Uma coisa muito maravilhosa que Deus começou a fazer de forma cada dia mais, e eu me surpreendia cada vez mais. E Deus me fez ver que Ele, na nossa vida, a diferença é grande demais. E esse Deus eu sirvo Ele até hoje com muita felicidade, porque Ele entrou na minha vida e transformou a minha vida de um adolescente triste, né, deprimido, com tendência até a tirar a própria vida, a um homem vitorioso no dia de hoje. Glória a Deus. E como foi, o batismo no Espírito Santo? Em que fase foi? Como aconteceu esse encontro com o Espírito Santo, o seu batismo? Que é importante, né, as pessoas conhecerem como que funciona e como que foi esse encontro com o Espírito Santo. Olha, eu estava fazendo um concurso para entrar na polícia na época, né? E era um jovem já maior de idade, e eu fui um congresso pentecostal, onde era um congresso de carnaval. E eu fiquei naquele colégio, aqueles dias, né, acompanhando a minha família, parte da minha família, e eu vi um casal, um homem e uma mulher cega. E esse rapaz levava ela para tomar café, para almoçar, para jantar, e ela era cega. E eu observava aquele cuidado dele com aquela mulher cega. Ela tinha, às vezes ela dava de cadeira de rodas. E aí, quando foi no último dia, à noite, daquele congresso, um pregador estava ministrando, e ele começou a ministrar milagres. E naquela noite eu vi aquela mulher cega enxergar. E aquele dia eu fiquei super feliz, e naquele momento eu comecei a pedir isso sobre a minha vida. E logo em seguida eu fui arrebatado em espírito, e quando eu acordei, disseram que a partir dali o Espírito Santo ia tomar conta da minha vida, e a minha vida ia ser uma vida renovada e transformada. E a partir dali eu comecei a buscar o Espírito Santo, e 1 ano depois eu fui batizado com o Espírito Santo. E que coisa maravilhosa, que grande foi esse momento,
E foi um passo, que a porta que abriu para os dons, para a palavra, para o ensino, para gostar mais e fazer mais para Deus. Que bênção, olha que maravilhoso. E como foi assim, que o senhor começou a exercer, né, o dom da palavra? Quando foi que o senhor começou a ministrar a palavra? Como que foi? Bom, aí quando eu aceitei Jesus, eu estava numa denominação, e quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu gostava de uma moça, e a moça era da igreja que eu congrego hoje, e eu fui conhecer a igreja dela, conhecer ela, a família dela, a igreja dela, e me encantei pela igreja, e aí eu fui, casamos, né? E já estava trabalhando com jovens, trabalhando na escola dominical. Sim. E aí as oportunidades começaram a aparecer novamente, quando eu estava em outra denominação, e comecei a ministrar a palavra, e eu senti vontade de conhecer, de estudar, e me matriculei no curso de teologia, comecei a estudar e pregar, e aí me encantei por isso, e até hoje estou na área de ensino, fiz alguns cursos na área de teologia, e Deus foi nos chamando ao ministério, ao diaconato, ao presbitério, ao evangelismo, aí agora ao pastorado, e Deus, sabe, nos abriu uma porta grande de possibilidades, de oportunidades de ministrações, e Deus nos fez conhecer que essa palavra aqui, quanto mais a gente entra nela, mais a gente quer aprender, mais a gente tem sede para essa palavra. E aí nós estou até hoje ministrando essa palavra com muita alegria, porque essa palavra é viva, ela me transformou desde os 14 anos, e a minha vida tem sido uma bênção, e em todos os aspectos, sabe? Quando Deus entrou na minha vida, eu tinha todos os prognósticos para ser um menino revoltado, derrotado, não chegar onde eu cheguei, mas Deus foi generoso comigo, e graças a Deus estou aqui para testemunhar essa grande verdade que essa palavra é, viva e eficaz e transformadora. Eu fiquei curiosa agora para saber, como o senhor falou, que tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. Conta um pouco como que foi a sua infância para a gente entender o porquê que o senhor poderia ser uma pessoa revoltada. Bom, na verdade, quando você veio de uma família desestruturada, a gente não tem muitas referências. Então as minhas referências foram mais para, né, os meus líderes na igreja, meus pastores, que foi em momentos que eu precisava de decidir coisas da minha vida. Sim. E eu tive essas referências de aconselhamento, eu tive muito amor na igreja, né, assim que eu comecei a minha caminhada cristã, e esse amor, esse acolhimento é extremamente importante. Então você que é líder, né, seja um líder acolhedor, um líder conselheiro, porque você não sabe a importância de um conselho, o efeito de um conselho na vida de uma pessoa que naquele momento precisa de uma palavra. Então não se omita, abre a boca, deixa Deus usar a sua boca e a sua vida, e você vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Hoje eu tenho contato com alguns líderes meus do passado, eu sou eternamente grato, porque eles me colocaram muitos no caminho, me orientaram, e hoje, se eu sou um homem vitorioso em Deus, devo ao Senhor e às pessoas que Ele colocou na minha trajetória para me chegar até hoje. Pastor Gregório, como foi o chamado ministerial? Quantos anos o senhor tinha quando Deus lhe chamou para o ministério pastoral? Olha, eu morava em Porto Velho, e eu era recém-casado, eu morava em Porto Velho, eu congregava na Igreja de Liberdade 12, ali no setor 5, e aí eu passei no concurso para oficial do Rio de Janeiro, né, para oficial, para formação, e a minha esposa passou na Faculdade Federal, na Unir, e nós íamos para o Rio de Janeiro. Sim. E aí eu fiz uma despedida na minha casa, no final do ano, em dezembro de 95, e o pastor foi na minha casa, foi os nossos líderes, nossos obreiros, e o pastor disse: irmão Gregório, o senhor perdeu o seu chamado, o senhor estava na lista do diaconato da igreja, o senhor tem todos os requisitos, mas o senhor vai perder o seu chamado, então o senhor não vai mais ser diácono da igreja. E eu disse para o pastor com todas as letras, falei: pastor, eu vou para aquele lugar, eu não conheço ninguém, e se Deus estiver no meu chamado, Deus vai me encontrar lá e eu vou receber meu diaconato. Eu disse isso com muita fé. E 2 semanas depois eu estava na igreja, ali no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, eu e minha esposa. Eu tinha 10 meses de casado só, e eu entreguei para o pastor, para o porteiro, aquela carta de apresentação, e fui orar. Era um domingo de manhã, e eu estou ali orando, e terminou a oração, o pastor diz: olha, irmãos, eu tive um sonho essa noite. Estamos aqui fazendo um curso de diaconato na igreja, nós temos aqui 15 candidatos para ser selecionados, mas eu não selecionei nenhum,
Mas Deus me disse que vinha de longe um rapaz, recém-casado, e o Senhor disse para mim, separa ele para o diaconato, porque ele tem chamada de onde ele veio. E eu não sei quem é essa pessoa, está aqui, a igreja estava cheia aquela manhã. E quando ele leu a carta, eu fiquei de pé, ele disse, esse jovem ouviu do meu sonho nesta madrugada, vou separar para o diaconato hoje. Então, com 30 minutos na igreja, eu fui chamado para o diaconato na igreja no Rio de Janeiro. Esse foi o meu chamado para o diaconato. Quantos anos você tinha, pastor? Eu tinha 24 anos, 25 anos, eu fui chamado para o diaconato, e foi uma coisa tão linda. Aí depois de 3 anos que eu ia embora dali do curso, terminei meu curso ali, me formei, e eu fui na igreja despedir, né? Aí um pastor disse, olha, Deus me disse para me dar um presente, meu irmão. O Senhor foi muito, nos abençoou muito aqui, a gente trabalhava em todas as frentes da igreja ali, coisas maravilhosas aconteceram, milagres, de revelações, coisas de Deus mesmo. E ele disse, nós vamos te dar um presente. Aí chamou os obreiros na frente da igreja, chamou todos os presbíteros da igreja na frente e mandou ajoelhar. E estendeu a mão. Eu recebi uma descarga de poder tão grande ali. Falou assim, essa unção é a unção do presbitério. Você vai aqui, presbítero aqui. Então eu fui chamado ao presbitério ali. E naquele dia eu vi, o céu abriu e eu vi coisas lindas acontecerem na minha vida a partir dali. E vim para Porto Velho de volta com a minha esposa, e aí fui recebido na igreja como presbítero, e logo um mês depois, eu era terceiro supervisor, no outro mês eu já era segundo supervisor, e já estava dirigindo a congregação e sendo segundo supervisor do setor que eu congregava antes de eu ir, que era o setor 5. Assim foi uma etapa da minha vida, mas tem outro momento marcante também. E o que marcou nesse período inicial na sua carreira no ministério? Assim, conta para nós uma experiência que marcou no início. Uma experiência marcante nesse início é que Deus, Ele me deu um sonho que muitas portas se abriam e eu tinha que entrar nessas portas, mas eu tinha muito receio, né? Eu passei vários anos perguntando para Deus a confirmação do ministério, né? Do ministério da revelação, sim, da cura. E um dia eu estava na minha casa, era no ano de 2002. Eu estava ali, era um Natal. E aí eu recebi uma ligação de um irmão, falou, pastor, irmão Gregório, vai ter um evento grande aqui no meu setor, o senhor tem que vir aqui pregar e vai ser amanhã, que era dia de Natal. Eu falei, mas é o Natal, mas tem que ser, o senhor prega de manhã. E eu fui para aquele evento, e eu levei um rapaz comigo, que estava recém-liberto das drogas, que ele queria cantar nesse evento. Sim. E eu cheguei lá, e pelo que ele falou do evento, era uma igreja grande, bancos, ar-condicionado, aquele negócio todo. Quando eu chego naquela igreja de manhã, era uma igreja de madeira com 5 bancos. Nossa. Que decepção. Eu falei, meu dia de Natal, o que eu vim fazer numa igrejinha dessa? Aí eu olhei para o rapaz que estava do meu lado, e ele abaixou a cabeça meio triste também. O senhor não falou que era um evento grande? Eu falei, pensei que fosse, mas já estamos aqui. Desci do carro e fomos ali começar o culto. Eu dobrei os joelhos e o senhor disse, a partir de hoje, o seu ministério não vai ser mais o mesmo. Eu terminei a oração, a igreja tinha, quando eu cheguei, tinha 3 pessoas. Quando terminamos a oração, tinha mais de 50 pessoas ali. E nem pessoas sentadas no chão, no banco, não tinha banco para todo mundo, sentadas no chão. E o rapaz me deu o microfone para me ministrar. Eu peguei o microfone 10h30 da manhã. E eu entreguei o microfone 1h15 da tarde. E eu não sei até hoje o que eu preguei. Eu só sei que teve revelação, cura, batismo. Uma moça cantou um hino 20 vezes e eu não ouvi o hino, não ouvi nada. Deus desceu ali e eu não consegui nem almoçar naquele dia. Eu cheguei em casa 3 horas, deitei, eu passei 3 dias impressionado com Deus. Nossa, que experiência maravilhosa. E a partir dali, Deus me levou a vários países, a vários estados do Brasil. Deus nos levou do sul do Brasil, ao nordeste do Brasil, centro-oeste, sudeste, os estados da região sul, da região norte, quase todos. Me levou para a África, me levou para a América Latina, para pregar em vários países, ministrando. E graças a Deus, até hoje, tributo ao Senhor esse chamado lindo. Nós não temos a dimensão do nosso chamado, por isso que eu te dou um conselho. Procure saber em que tempo está o seu chamado, porque quando chega o tempo de Deus, você não pode estar fora do centro da vontade de Deus. Você não vai acompanhar o passo desse chamado. Se você estiver no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem de verdade. Já aconteceu comigo e eu estou aqui para testemunhar que
pode crer, acontece mesmo quando você está no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. E como foi para assumir o pastorado, né? O evangelista, né? E o pastorado? Olha, eu estava como segundo supervisor no setor 5. Sim. E eu estava na escola dominical e um emissário do pastor Joel Roder falou assim: o pastor está querendo te chamar para uma reunião urgente agora no gabinete dele, lá no Templo Central. Sim. E eu não entendi aquilo, eu falei: esposa, eu vou ali, o pastor me chamou ali no Templo Central, e eu fui, cheguei lá de manhã, o pastor, olha, a partir de amanhã, segunda-feira, o senhor vai assumir um setor. Eu falei: mas pastor, eu sou presbítero, o senhor vai assumir um setor por emergência, um setor que precisa de obreiro. E o pastor me indicou como presbítero para supervisão, e eu fui para aquele setor, e naquele setor passei uns meses, teve a convenção, fui chamado ao ministério na convenção, e nessa chamada eu entendi que não tinha mais volta, que em Romanos 11, 29, se não me falha a memória, está escrito que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E essa palavra entrou no meu coração, e eu falei: agora não tem mais volta. Porque na época, eu era capitão, eu estava fazendo um trabalho muito assim, técnico, eu tive que fazer algumas escolhas, então depois eu falo, mas foi importante demais esse momento do chamado para mim. Olha que bênção, que bênção. Mas nesse período, o senhor era dirigente de congregação? Ou o senhor já era supervisor? Era segundo supervisor do setor, quando eu era presbítero já. Tá. E quando eu fui chamado para o segundo setor, era um setor que tinha 4 congregações, com muitas dificuldades financeiras, de gestão administrativa, espiritual. Sim. E nós tivemos que começar do zero, mas um setor maravilhoso, amoroso. Me abraçaram e nós crescemos juntos ali. Como foi importante aquele estágio no deserto, né, naquele setor. É admirável, né, ver assim, que quem decide, né, ser fiel a Deus no decorrer da sua vida, entregar ao Senhor, né, tudo, ele vai desenrolando, vai acontecendo as coisas, porque o senhor falou que aceitou Jesus com 14 anos, então o senhor poderia, né, ter seguido um outro caminho, mas o senhor decidiu ser fiel a Deus e continuar nessa fidelidade. Então isso é exemplo para nós perseverarmos na fé, porque o nosso chamado, ele vai ser concretizado no momento que Deus quiser, e nós realmente temos que estar na brecha, né, pastor? Então é maravilhoso essa experiência. É o tempo Kairos e o tempo Cronos, né? O tempo Kairos é o tempo de Deus, o tempo Cronos é do nosso relógio. Sim. Então, meu tempo tem que estar no tempo de Deus. E eu nunca tive essa intenção de me afastar da presença de Deus. Porque eu sabia que as coisas iam acontecer, né? Eu entrei com 18 para 19 anos na polícia. Sim. E eu falei: Deus, o que eu vim fazer aqui? E o seu Espírito Santo me dizia: você vai ser exemplo aqui. Você precisa ser exemplo. E eu tinha 2 pelotões de soldados e o único que ia para a igreja era eu. O restante todo mundo ia para outro canto, eu ia para a igreja. Dizia: mas você vai para a igreja? Levando a rapadura para a igreja e tal. E eu falei bem assim: um dia nós vamos ver a diferença. E eu sempre falava isso: vamos ver a diferença daquele que serve. Deus não vai me decepcionar. Eu sempre dizia isso. E eu era um soldado, fiquei 1 ano e pouco como soldado, já passei no concurso de cabo, depois eu passei no de sargento. Aí logo em seguida eu casei, aí passei no concurso de oficial, os 4 cursos que tem na corporação, eu passei em todos eles, mas sempre aqui, ó, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo anda na minha trajetória toda, porque eu confio nesse Deus que faz, que realiza. Como diz o nosso podcast, pode crer. Se você crer, vê a glória de Deus. E eu não tinha parentes na polícia, não parente no governo, não tinha parente de canto nenhum, mas eu tinha um Deus que cuidava da minha vida. Amém. Um Deus que cuidava da minha alma, que cuidava dos meus projetos futuros. É verdade. E aí Deus me deu uma carreira vitoriosa, irmã apresentadora, irmã Antônia. Eu fui um soldado que chegou ao comando geral de uma corporação. Glória a Deus. Né? Eu comecei a trajetória, eu fiz a trajetória toda até o último posto, né? A última função do último posto, para a glória de Deus, sem decepcionar o Jesus que eu sirvo. Saí, entrei pela porta da frente. Sim. E saí pela porta da frente, sendo o exemplo para aqueles milhares das pessoas que eu conhecia ali naquele trabalho. Então, é assim que o crente deve ser, um José
na corte do Egito, um Daniel na corte babilônica, para ser exemplo para as pessoas. É possível ser crente nesse mundo, ser fiel, ser vitorioso, sem se corromper, sem vender sua alma. Sim. Porque o Senhor, quando nos nomeia, Ele nos protege, nos capacita. E eu passei por meio de tantas dificuldades nesse percurso da minha carreira, sem deixar o nome de Cristo ser envergonhado e nem, muito menos, nosso testemunho ser jogado por terra. Glória a Deus. E nos conta uma experiência, pastor, referente a provações, a tentações, né? Como que foi com 14 anos o senhor aceitou Jesus? E nesse período de adolescência, juventude, é um período onde os jovens são muito provados e tentados. Como foi que o senhor fez para sair, né, correr, né, das tentações? Olha, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a montar um projeto de vida. Sim. E aos 15 anos eu comecei a orar pela minha carreira, por uma carreira, e aos 17 anos eu comecei a orar por uma família. Nossa. E eu investi 5 anos procurando uma esposa. 5 anos, todos os dias eu orava por uma família, todos os dias pela minha futura família. Até que um dia eu conheci a minha esposa. Na primeira vez que eu vi ela, eu já tinha certeza que era aquela pessoa que eu ia casar. Absoluta certeza, claríssima, que eu disse para ela quando conheci ela a primeira vez, que nós íamos ter 2 filhos, inclusive dei até o nome dos meninos ainda para ela, na primeira vez que eu conheci ela, porque eu tinha convicção, porque o Espírito Santo, desde que eu aceitei Jesus Cristo, Ele nunca me abandonou e sempre me deu condições de decidir e ter certeza das coisas do céu, da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E como que foi esse encontro com ela, com a sua esposa? Foi dentro de um ônibus, né? Eu estava indo para o trabalho, eu estava já mudando de cidade, né, para a capital, e eu vi ela no ônibus e eu falei que, quando eu vi ela a primeira vez, eu falei, Deus é essa aqui mesmo, eu tenho certeza. Aí comecei a orar em espírito ali, olhando para ela, e disse para ela que eu queria conhecer, que eu queria casar com ela. Primeira vez que eu falei isso, ela desceu, e eu fui procurar até que encontrá-la, e fui na casa dela, conheci a mãe dela, fui na igreja dela, conheci o pastor dela, e nós começamos a ter uma conversa de servo de Deus. Eu sempre digo, eu converso muito com a minha esposa, você ser um jovem vencedor na sua vida, você não precisa ter um namoro de desacordo com a palavra de Deus. Você não precisa ser um jovem para ser um jovem conquistador, ser um jovem profano nas atitudes no namoro. E eu tive um namoro lindo, santo, abençoado, puro diante de Deus, porque eu sabia que eu estava investindo no meu casamento e eu tinha certeza que no futuro ia colher a vitória disso. Então eu fui um rapaz muito, muito casto, puro, responsável, e tive um casamento maravilhoso com uma esposa incrível, que nunca tinha namorado, não tinha conhecido ninguém, não tinha essa noção, e eu casei ali na igreja, ela de véu e eu de paletó. Nunca tinha usado paletó na minha vida. A primeira vez que eu botei paletó, eu nunca tinha visto uma coisa tão estranha, né? Quadrado assim, diferente. Eu nunca tinha usado sapato de salto, torci o pé algumas vezes, né? Casei com uma pessoa maravilhosa, e aí já estava num projeto de vitória, conquistas com o Senhor. Minha esposa agregou esse projeto também com os mesmos sonhos, os mesmos ideais, e hoje estamos aqui felizes porque Deus realizou todos os nossos sonhos, conforme a Bíblia diz, né? Existe um versículo que eu gosto muito, Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor. Ser fiel, né, pastor? É o que nós estamos falando aqui sobre vale a pena manter a fidelidade diante de Deus, porque Ele honra aqueles que são fiéis, né? E por quanto tempo, quando que o senhor entrou nessa carreira militar, né, que o senhor começou a falar? Fale mais sobre a sua carreira. Bom, eu entrei no ano de 91 na Polícia Militar, fiquei durante 6 anos. Sim. Em 96 eu saí para entrar no Corpo de Bombeiros para se formar oficial. Uhum. E eu saí agora em 2021, no dia 21 de abril, 22 de abril, terminou o meu tempo, né, total ali na carreira, mas eu passei por todos os postos, né, desde o aspirantado, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Passei por todas as fases e prestando o meu trabalho à população do estado de Rondônia. E fizemos algumas ações pioneiras no estado de Rondônia. Eu sou um dos autores do Código Estadual de Incêndio do estado de Rondônia. Trabalhei na área técnica da engenharia da corporação durante 10 anos, criando normas de segurança.
Viajei para vários lugares, estudando, aprendendo mais, para trazer conhecimento para o Estado. E fui galgando os postos na corporação e as funções, muito feliz, porque durante essa trajetória nós conseguimos agregar e abençoar muitas pessoas que tinham casamentos destroçados, pessoas que a profissão dele, insatisfeito com a profissão, incentivei muitas pessoas a estudarem, pessoas a ajustarem os seus casamentos, pessoas até estudarem teologia para a igreja. Encontramos muitos desviados nessa trajetória e fizemos trabalhos, né, na área espiritual. As pessoas iam na minha igreja, na minha casa, no trabalho pedindo conselho para sua família. Então, e à tarde do meu trabalho, o gabinete virava um gabinete pastoral. Então, atendia muita gente, fazia esse trabalho de capelania, né, ali. Sim. E muitas pessoas foram abençoadas pelo nosso trabalho dentro do quartel, que pouca gente sabe. Mas tem muitas pessoas ali que aparentemente são fortes, fardados, sim, mas são pessoas frágeis, carentes de Deus, verdade, de um conselho. Então ali nós temos aí vários graduados, oficiais, que estão na corporação, que nós pegamos ele como, espiritualmente falando, bebês espirituais, e caminhamos com eles até eles terem uma fase de andar sozinhos. Centenas deles. Eu tinha contato com quase todos do Estado, para abençoar, para orientar, para não destruir a sua família. Porque é um ambiente onde é propício o destroçamento das famílias. E ali consegui salvar, eu fiz uma conta, mais ou menos 15 famílias ali, que eram ser destruídas, e oramos, e aconselhamos a esposa, o esposo, os filhos, e estão firmes até hoje, foram para a igreja, uns eram desviados. Então, meu amigo, vou te dar um conselho. Se Deus colocou você para ser sal e luz, não se acovarde. Seja esse sal, seja essa luz, porque onde eu passei, terminei minha carreira toda lá e tive o prazer, o privilégio de saudar muitos meus irmãos capazes do Senhor, abraçar e dizer, você é meu irmão, porque eles voltaram, reestruturaram suas famílias e são hoje bênçãos para os outros que estão lá. Então você pode plantar. Não se preocupe. Em Lucas 8,17 fala que a semente é a palavra de Deus. Semeie, um dia vai colher, um dia vai dar fruto. Pastor, nos conta experiências que o senhor viveu dentro da corporação onde o senhor trabalha. Como que foi esse processo? Porque o senhor sofreu algum preconceito, algum bullying por ser fiel a Deus, por estar servindo a Deus, por ter decidido ser fiel, porque quando o senhor é jovem, há muitas tentações, provações, convites indecentes que surgem. Como que foi essa experiência? Bom, quando eu cheguei no Rio de Janeiro para estudar, no primeiro mês que eu cheguei lá, eu chamei meus superiores e pedi para eles, para mim, fazer um culto lá dentro da academia, para falar de amor, de paz, cantar alguns louvores. E ele disse, além de você não poder fazer esse culto, você não vai poder nem ler a Bíblia aqui para todo mundo ver. Se quiser a sua Bíblia, você vai dar seu jeito, não pode ler a Bíblia, não pode ter culto aqui. Eu peguei minha Bíblia, é uma Bíblia bonita, Thompson, sim, e eu toda noite no banheiro, eu sentava lá no banheiro, escondido, e eu lia a Bíblia. E durante 3 anos, li a Bíblia todinha, 1189 capítulos, dentro do banheiro, porque fiz um voto com o Senhor. E aí, no último ano, no último mês, eu arrisquei, falei, vou começar a fazer esse culto aqui. E comecei a fazer esse trabalho de culto, de oração, ali, durante uns 15 minutos, e graças a Deus, mas um pouco antes, eu conheci um colega meu, de uma outra turma, que ele tinha uma lesão de um acidente, de um osso trincado aqui, e ele disse, aquilo não sarava. E eu fiz um desafio com ele. Né? Eu falei, amigo, faz durante 30 dias um clamor aos seus deuses, aí do jeito que você sabe. E eu vou fazer um clamor para o meu Deus durante 3 dias, e eu vou fazer um desafio. Se o seu Deus responder, fica com ele. Mas se o meu Deus responder, você vai servir o meu Deus. E eu fiz o desafio com ele, né? Um desafio ousado mesmo ali, ungido. E ele fez 30 dias aquele clamor, vela com tudo e tal. E continuava aquele luz saindo da perna dele. E um dia eu chamei ele no meu apartamento, eu falei, agora vamos fazer o clamor ao Deus de Elias, o Deus vivo. E 3 madrugadas fizemos o clamor, colocando a mão sobre aquela enfermidade. E graças a Deus, no 4º dia, a cicatriz sumiu, a rachadura sumiu, e o médico dele foi no médico, o médico disse, quem foi que fez essa cirurgia? Porque o médico, para fazer essa cirurgia, nem chegou da Alemanha, era o médico alemão. E ele falou assim, olha, eu fiz uma oração lá na academia com o rapaz lá, e ele disse que ele me desafiou, e tá aí esse aqui,
E foi uma cirurgia perfeita. Jesus fez a cirurgia na perna daquele rapaz. E hoje ele é um coronel no Nordeste, um amigo meu. E eu testemunho vivo de que Jesus, o Jesus dessa palavra, ele é um Jesus real. Ele realmente realiza milagres. No nome dele. Glória a Deus. Olha, tremendo, tremendo. Tremendo mesmo a experiência que Deus nos faz, né? É mesmo o inimigo não querendo que nós propaguemos o nome dele, do Senhor Jesus, mas o Senhor prepara todas as coisas de forma extraordinária, né? E assim, mudando um pouquinho de assunto, eu quero falar mais como foi o seu casamento, como que foi essa experiência dos filhos, como que foi? Conta pra nós. Bom, quando eu conheci minha esposa, eu estava já com passagem comprada para vir para a capital, era no interior, e eu fiz um acordo com ela, falei, olha, eu não vou noivar agora, mas eu vou fazer um curso, e eu vou voltar, a gente vai casar, noivar, casar, eu vou te levar embora. E eu era muito sonhador e prometi para ela muitas coisas. Falei, eu vou te comprar uma casa, eu vou te comprar uma bolsa, um óculos. E eu falei, prometi algumas coisas, aí eu falei, só que uma coisa, eu tenho um sonho de ser um grande vencedor. Só que eu quero que você sonhe junto comigo. E aí naquela época nós não éramos batizados com o Espírito Santo ainda. E ela orava para ser batizada com o Espírito Santo, e orava como confirmação. E realmente, nesse período, antes do nosso noivado, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, batizou eu primeiro, depois ela com o Espírito Santo. E eu senti que deveria não tirar ela do ministério que ela estava, mas ir onde ela, congregar no ministério que ela estava. E aí eu me uni ao ministério na época e casamos. E Deus nos deu um filho, né, o Juninho. Depois de quanto tempo de casado? Há 6 anos, porque nós preparamos um ano para passar no concurso. Sim. Depois mais 4 anos de formação, e ela ficou mais um ano no Rio de Janeiro, 5 anos ainda. Sim. Aí depois de 5 anos, no 6º ano que nosso filho nasceu, o primeiro filho, hoje é diácono da igreja, o diácono Giovanni Gregório de Lima Júnior. E depois de 6 anos, nasceu a nossa bebê, que é a Gabriela, a caçulinha, né, que ela é muito instrumentista, gosta da escola dominical, gosta de tocar, e meu filho também. Meu filho está fazendo ETAD, termina agora ETAD, né, já há 4 anos. Nós estamos envolvidos na casa do Senhor, na igreja. Minha filha toca bateria, meu filho toca teclado na igreja. E também minha esposa ministra, tem o seu trabalho com as irmãs. Eu sempre digo, eu sou extremamente realizado na minha vida espiritual, sentimental, profissional, extremamente realizado como ser humano. O que eu desejei do Senhor, Ele concedeu. É o Salmo 37, versículo 4. Porque resolvi, irmã Antônia, servir esse Deus. Sim. Na dimensão do sobrenatural. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade e estar nas palmas da tua mão e debaixo do teu esconderijo, a sombra do teu esconderijo. Sempre vivi isto. E essa vivência com o Senhor, essas experiências com o Senhor, nos faz ver que tudo é possível ao que crer. Até esse podcast existir, né? Sim. Até esse sonho acontecer. Sim. É possível, irmã Antônia, crer. Porque Deus realiza coisas fora do comum, né? Um dia eu acordei, meu Deus, onde eu estou? Deus me levou para a Europa, e eu falei, Senhor, eu não mereço estar aqui. Deus fez essas coisas que a gente sonha, e não é tão relevante no contexto da nossa vida. Sim. Mas Deus faz isto. Deus faz isto. Então, eu vivo esse Deus, eu sirvo esse Deus, e você que está assistindo, tem todo o direito, o privilégio de também ter essa vivência, de ter uma vida vitoriosa. Quando eu comecei minha carreira na igreja, no ministério, sim, eu vim de outro ministério, não tinha nem como eu passar na frente de ninguém, porque eu não conhecia a pessoa daqui, eu era de fora. E eu, quando comecei na carreira, no trabalho, também era um soldado que não conhecia ninguém, mas há um que nos conhece. Jesus conhece, como ele conheceu Natanael, como ele conheceu Daniel, ele conheceu José, e José não quis decepcioná-lo. Daniel, com a esposa de Potifar, Daniel não quis decepcionar o Senhor, comendo aquele manjar do rei. Então, por que vamos decepcionar o nosso Deus? Onde você estiver, você está começando a sua carreira agora, ou no ministério, no trabalho, ou na vida acadêmica, que Deus também nos deu também formações, entrega na mão do Senhor, faça a vontade dEle e vai adiante, vai andando, porque o Senhor vai contigo nessa caminhada. Então, eu sou um homem realizado,
feliz, contente. E o que eu quero dizer para você é que valeu a pena. Valeu a pena cada minuto servindo a Deus, irmã Antônia. Eu digo para minha esposa, para meus filhos, valeu a pena investir, renunciar para ter uma família abençoada, valeu a pena renunciar para ter uma carreira ministerial abençoada, valeu a pena renunciar muitos passeios, sair para estudar para passar nos concursos, incentivar as pessoas a estudarem, a procurarem melhoria de vida, porque Deus deu a chuva para todos, mas para alguns Ele deu chamada. Todos são chamados, alguns poucos escolhidos, sejam desses escolhidos, mas esteja no centro, não só da vontade, mas da palavra de Deus, da vontade de Deus, que não se decepciona. Hoje estou me realizando em todas as áreas. Hoje eu trabalho no governo, fui chamado para o governo, trabalhando em outra área, mas é uma área que eu estou trabalhando, contente e realizado, porque o que Deus já fez, eu tenho que tributar ao Senhor. Eu gostaria muito de que você não perdesse o foco. Se você está decepcionado ou chateado, onde você congrega, onde você está, onde você trabalha, meu amigo, arrume a sua vida. Quando você colocar diante de Deus, você vai ver que há uma satisfação, porque você está fazendo a vontade do Senhor estando ali, não é a sua vontade. Aí você vai viver uma dimensão maravilhosa, a dimensão daqueles que depende do Senhor, e o Senhor não vai te decepcionar. Glória a Deus. Para a gente finalizar, queria que o senhor contasse para nós uma experiência engraçada ou divertida que aconteceu já no decorrer da sua carreira, tanto, né, na sua vida, na carreira militar, quanto dentro da igreja, uma experiência engraçada aí para nós. Bom, uma coisa curiosa do trabalho é que quando eu estava trabalhando na nossa briosa polícia militar, e eu era um dos primeiros trabalhos meus, né? E me ligaram lá na viatura, olha, aconteceu um furto aqui de um boné, e o rapaz que roubou o boné está aqui. Mas como era no rádio, e eu não ouvi direito, o rapaz que perdeu o boné estava lá, e não era o rapaz que furtou o boné. E quando eu já cheguei, algema, prende, joga na viatura, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco depois disse, rapaz, sargento, pera, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar. E fiz aquela coisa toda. Quando terminou, aí pode falar. É que o rapaz aqui é o rapaz que perdeu o boné, o senhor está prendendo o rapaz que já perdeu o boné, o senhor está prendendo ele. Aí eu tive que tirar o rapaz, aí eu paguei um lanche para ele, paguei um suco, paguei um refrigerante, pedi perdão para ele. Aí falei, agora vamos recuperar o seu boné e vamos levar você para sua casa, para você não pagar nem táxi para ir para casa, né? Pegar o ônibus. Aí conseguimos recuperar o boné, pedir perdão, fiz uma oração por ele, falei que era evangélico, dei uma Bíblia de presente para ele, para me redimir. Aí ele ficou meio chateado comigo assim, abracei ele, me desculpa que é o meu primeiro serviço e eu não vou fazer isso de novo não, tá bom? E pedi perdão, e aí aí eu fui motivo de chacota vários dias, porque eu fiz o que eu não devia ter feito, mas foi o começo, aquela ênfase, muito novo, aquela ênfase de poder fazer, mostrar serviço, e nós temos que ser prudentes. Eu aprendi uma lição naquele dia. E na igreja, uma coisa assim inusitada, é que fui chamado para pregar numa festa, e era uma festa assim, uma das primeiras festas que eu fui pregar, e eu passei a noite toda orando, preparando, e peguei o esboço, e escrevi o esboço e tal. E quando eu cheguei na igreja para pregar, eu tinha esquecido a Bíblia lá em casa. Eu estava tão preocupado com o paletó, porque a festa ia ser filmada, e o rapaz falou tal, e coloquei todos os, né, e arrumei tal, o chapéu e tudo, e quando eu fui ver, eu não tinha levado a Bíblia. Eu desci do carro, cadê a Bíblia? E eu tive que, aí o irmão, vamos, já vai começar, irmão, espera, que eu esqueci a Bíblia lá em casa. Aí ele falou, mas o pregador, eu esqueci, estava tão emocionado que eu vou ter que ir lá. Aí cantaram os 2 hinos lá, eu fui em casa buscar a Bíblia para poder pregar. Então, no dia, primeira festa que eu fui pregar de setor, né, de evento, e eu esqueci de levar a Bíblia. Eu estava tão preocupado com a vestimenta que eu esqueci a palavra. Mas depois eu busquei e deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Queria que o senhor deixasse um recado, né, para todos os nossos, né, que estão assistindo, porque vale a pena ser fiel. Olha, na nossa caminhada toda, né,
na nossa vida, já como eu contei aqui para os senhores, para aqueles que estão assistindo, valeu a pena cada segundo servindo a esse Deus. Cada segundo. Não me arrependo de nenhuma das decisões que eu tomei, porque o Senhor esteve comigo. Não arrependi de nenhum momento das coisas que o Senhor fez na nossa vida, porque o Senhor chancelou isso. Então, eu digo para você, não saia do centro da vontade de Deus. Não saia dessa palavra. Viva esta palavra, que você vai ter uma vida abençoada aqui na terra, depois no futuro, a vida eterna. Valeu a pena todo o esforço, todas as renúncias para viver esse evangelho transformador. Então eu quero dizer para você que servir a Deus não tem preço. Servir a Deus é lucro. E eu não me arrependo em nenhum momento de estar naquele dia, 5/2/85, ter aceitado Jesus e até hoje estar servindo esse Deus tão grandioso que cuida como o bom pastor do Salmo 23. Servir a Deus não tem preço e ir para o céu é a nossa maior esperança. Pastor, agradeço pela sua presença aqui, foi abençoado o nosso bate-papo, que Deus possa recompensá-lo grandemente e continuar lhe usando. Agradecer aqui a minha esposa, irmã Valdirene, minha bênção, minha outra metade, né? Meu anjo, que eu chamo de anjo, a minha esposa que tem me cuidado de mim bastante, me entendido, compreendido, orado por mim, me abençoado com a sua companhia, com seus conselhos. Agradecer a ela pelos filhos que ela me deu, a Gabriela, a caçulinha, Juninho, Diácono Juninho, meu filho querido, minha família, minha estrutura, meu esteio, né, meu suporte espiritual, sentimental e moral ali da minha casa. Então agradeço muito essa família, porque eu sei de onde eu vim. Eu não tive família lá no início. E hoje eu tenho família. Então é o meu presente maior. Então obrigado, agradeço a Deus por esse presente grande que é a minha família, minha esposa Valdirene, o Juninho e a Gabriela, esse trio que eu não tenho preço. Obrigado, minha esposa, obrigado ao Senhor, obrigado ao Senhor. Agradeço a Deus por ter dado esse presente de ter família. E você ame a sua família, cuide da sua família, porque é um tesouro que ninguém pode dar. E é sua família, a sua esposa. E é a melhor esposa que existe. Seus filhos são os melhores filhos que existem. São os teus filhos, não são os dos outros. Muito obrigado. Pastor, obrigado também pela presença, pela oportunidade de estar aqui conosco, né, contando o seu testemunho, sua experiência. Que Deus abençoe vocês, toda a sua família. Um abraço para sua esposa, tá? Que Deus abençoe grandemente. E a você que passou esse momento aqui conosco, nós também queremos agradecer. Que Deus abençoe grandemente, que você possa compartilhar, e se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deus abençoe você poderosamente e Deus esteja conosco.